Voltando aqui, pessoal, vamos terminar a nossa aula e vamos já passar aqui para o próximo slide, que é elementos estruturantes do plano para uma organização didática da aula. Então, vamos lá. A partir da concepção de um planejamento de ensino participativo e integrador entre a escola e o contexto social, percebe-se, a partir do exposto, que o planejamento do ensino é um processo contínuo de reflexão, previsão e decisão, que reflete uma organização do trabalho pedagógico da escola e da sala de aula. É, portanto, nessa linha que a sistematização didática da aula aparece apoiada na organização do trabalho pedagógico em sala de aula. Então, Veiga define a organização didática da aula como um projeto colaborativo que procura dar conta do processo didático em toda sua abrangência. É um projeto de colaboração e interação entre os docentes e os discentes, pautado em relações não hierarquizadas, com liderança compartilhada e com corresponsabilidade, tá? Então, o objetivo principal da organização didática da aula é possibilitar um trabalho mais significativo e colaborativo, consequentemente mais comprometido com a qualidade das atividades previstas. A organização didática da aula como projeto colaborativo de ação imediata representa o produto de um movimento processual de reflexão e decisão de comprometimento e criticidade. Então, vamos aqui para o slide. A organização didática da aula como ação colaborativa pressupõe os seguintes princípios: contextualização, flexibilidade, objetividade, colaboração e execuibilidade. Esses princípios embasam as características de uma aula, de forma colaborativa, com a participação discente, dá conta do processo didático em sua abrangência, orienta a reflexão com base na prática e para a prática, considera a aula em sua totalidade, evita o improviso docente, articula as ações com o projeto político-pedagógico e ao programa de aprendizagem ou plano elaborado coletivamente e dá significado ao processo didático pelo diálogo. Então, nesse sentido, minha gente, a aula ela não constitui um fim em si mesma. Compreende um processo educativo, histórico e social que pressupõe organização, planejamento e intencionalidades. A aula é constituída de um sistema complexo de significados, de relações e intercâmbios que ocorrem num cenário social que define demandas de aprendizagem. É um projeto que busca aproximar a escola da realidade social, por meio de um processo de colaboração entre os docentes e os discentes. Para tanto, a realidade é o ponto de partida e de chegada que se desenvolve com base nos seguintes questionamentos: para quê? O que? Como? Com que? Como avaliar? Para quem? Quem? Quando? Onde? Então, esses questionamentos incluem saberes, culturas, experiências e conhecimentos organizados em uma estrutura didática composta por objetivos, conteúdos, metodologias, recursos e avaliação, certo? Vamos aqui para o slide. Os objetivos são formulações que advêm das intencionalidades. É o guia que orienta o processo didático. Vocês sabem, né, que no plano de aula, no plano de ensino, tem que ter os objetivos. Silva reitera essa concepção e acrescenta que os objetivos devem incluir a capacidade humana, cognitiva, afetiva, psicomotora de relações interpessoais e de inserção social, tá?
Então, definir os objetivos requer repensar a realidade da escola, da comunidade, dos discentes e suas perspectivas e fins educacionais. Os conteúdos são os conhecimentos científicos, culturais e as experiências que apontam uma formação discente relacionando-se com os objetivos, ok? Conteúdo e objetivo estão relacionados de acordo com Veiga, sendo o conteúdo uma concretização dos objetivos, ou seja, o conteúdo funciona como meio para a consecução do objetivo, né? A consecução do fim, que é o objetivo. Próximo slide. Deixa eu botar aqui no próximo slide. Nós temos também a questão da metodologia, né? A metodologia, ela compreende dispositivos que visam favorecer a construção de aprendizagens mais significativas com cobertura da cultura curricular a culturas locais. Então, na análise de Veiga, o método de ensino não é um caminho linear para alcançar os objetivos, é o caminho que medeia o ato de ensinar e o ato de aprender. Em outra perspectiva, Libânio considera a metodologia como forma de intervenção didática articulada aos objetivos e conteúdos. Essa articulação é concebida com unidade, objetivo, conteúdo, método e, como tal, compõe a linha mestra de compreensão do processo didático, tá? Então, vamos aqui para o nosso próximo slide. Os recursos são os meios utilizados pelo docente para criar condições que favoreçam as aprendizagens dos discentes, contribuindo para o alcance dos fins da educação. Então, a organização do espaço de aula, em consonância com a metodologia e o recurso, configura um espaço de ensino-aprendizagem. Isso significa que, para o projeto colaborativo, o espaço físico precisa ser analisado no sentido de atender às necessidades dos discentes conforme as atividades previstas. O tempo na organização da aula indica que o tempo pedagógico da aula é o tempo da produção de conhecimentos e de construção das relações interativas e das atitudes e habilidades, tá? Então, o tempo pedagógico é o tempo organizado para fortalecer a tríade relacional professor, aluno, conhecimento. A relação pedagógica entre docente e discente é medida pelo conteúdo. Portanto, o conhecimento é fruto dessa relação enquanto processo contínuo de construção de integração. Todos esses elementos da organização didática da aula são marcados por aspectos técnicos. Por isso, reafirma-se a necessidade de transcender o olhar para além dos elementos estruturantes de um plano. E Silva e Veiga destacam a relevância dos elementos estruturantes: objetivo, conteúdo, metodologia, avaliação e recurso. Esses são os elementos estruturantes do plano para a organização didática da aula. Contudo, ponderam que precisam ser integrados com a realidade social e buscar uma visão de totalidade e processo. Então, sempre o plano de aula, o plano de ensino,
vai ter que levar em consideração a realidade social onde está inserida aquela escola, aquela faculdade, aquela universidade, tá bom? Então, vocês aí sempre terão que levar em consideração esses aspectos, tá? Então, essa foi a nossa aula, o término da nossa aula sobre organização de planos de ensino e plano de aula. Vamos agora dar continuidade na plataforma, tá bom?